Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. Acompanhem, a partir de hoje, o Câmara Livre. O tema do primeiro programa é lixo eletrônico. A estimativa é de quase 7 quilos de lixo eletrônico para cada habitante no mundo. E o nosso convidado é o Caio Miranda, um especialista em meio ambiente. Caio, muito obrigado pela sua presença. A que você atribui o fato da gente ainda ter esse desafio ambiental? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que, na verdade, a dificuldade de se trabalhar com lixo eletrônico hoje, ela não é muito global, ela é mais, vamos dizer, do Brasil e alguns países um pouco, digamos, subdesenvolvidos, né? O lixo eletrônico, ele é uma realidade há muitos anos, né? Mas ele só vem tendo o cuidado necessário depois que a gente começou a ver os impactos ambientais disso no meio ambiente, na população, na saúde, de fato, né? Então, a gente tem países como Alemanha, Japão, Estados Unidos, já vêm trabalhando isso há muito tempo, reciclando, dando destinação adequada, e a gente está caminhando aí nesse processo. Vamos acompanhar agora a primeira dúvida da população? Eu tenho vários celulares que eu não uso mais, está tudo guardado em casa, baterias, e a gente não sabe como descartar. Às vezes eu até dou para outras pessoas porque eu não sei como fazer, entendeu? Mas eu gostaria de saber se tem algum lugar específico para descartar esses aparelhos, essas baterias. Então, a pergunta do Jorge ela é bem interessante, é recorrente, né? A gente sabe que as lixeiras disponibilizadas pela Conlurb, elas têm cores diferentes, né? E cada uma das cores está relacionada a algum tipo de resíduo. A lixeira para baterias é a verde, né? A verde escuro. Ela não tem lugares certos para você descartar ela, mas às vezes você consegue encontrar por aí, né? Então, realmente, em repartições públicas você tem bastante lixeira dessa, e lixo eletrônico você não tem uma específica para isso. Existem empresas que se dedicam a isso. A minha, por exemplo, a TechTrash é uma das que se dedica a ter pontos de coleta pela cidade. Acho que, na verdade, tem duas opções. Ou você procura pelo fabricante do teu eletrônico, ou seja, vai procurar lá pela Panasonic, Toshiba, enfim, e ver se a empresa tem alguma política de logística reversa, que é você pegar isso de volta, ou trabalhar com empresas que fazem reciclagem. O tema é bem abrangente, vamos acompanhar mais uma dúvida. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria de saber que mal o lixo eletrônico faz para o meio ambiente? Então, para o meio ambiente, a gente pode falar de cara de metal pesado, né? Todo eletrônico tem, por exemplo, cádmio, lítio, mercúrio, cromo, que são substâncias altamente cancerígenas, né? E bioacumulam, ou seja, elas não vão embora do seu corpo nunca mais uma vez que elas entram, né? Então, o descarte incorreto desses materiais vai fazer com que esses elementos vão para a natureza e da natureza passam para os nossos alimentos, a água e sejam consumidos por nós de novo. Agora, só 20% desse lixo eletrônico é reciclado no planeta. Não há interesse? A gente ainda está engatinhando nessa questão? A gente está engatinhando nessa questão. A gente pode, eu acho que 20% ele é um dado global, né? A gente pode ver que o continente africano, ele recolhe 0% do lixo eletrônico deles, e a gente pode chegar, por exemplo, à Alemanha, como eu citei, que tem mais de 50% de recolhimento. A gente está engatinhando porque existe um interesse econômico gigantesco nisso. No Brasil, a gente tem um grande problema que se chama de logística. O transporte disso é muito ruim no Brasil inteiro. Então, transportar esse material do Nordeste para os pontos de reciclagem que são no Centro-Oeste e aí no Centro-Sul, né, digamos, São Paulo, Rio de Janeiro e um pouquinho mais no Sul, é muito complicado. O consumo é muito pulverizado, ele está na casa das pessoas, então mais um ponto de problemática nisso, né? Mais um gargalo. E educação. As pessoas não sabem de fato como chegar. Infraestrutura implantada também. Os fabricantes também não são obrigados, fiscalizados a fazer esse trabalho de logística reversa. Está começando até agora com a Acordo Setorial, que vai forçar essas empresas a terem um recolhimento de até 17% do que eles fazem por ano, né? Então, essa informação é muito importante. Vamos acompanhar mais uma pergunta da população. Vamos lá. Gostaria de saber do especialista qual o impacto na saúde da população de um lixo eletrônico mal descartado. Então, como eu falei, a gente pode ter diversas doenças neurológicas, né, por causa dos metais pesados. Então, infelizmente, a grande área de estudo do impacto do lixo eletrônico é no Congo. Existe uma cidade inteira que é um lixão a céu aberto, tá? Todos os países do mundo jogam seus lixos eletrônicos lá, jogavam, né, até há pouco tempo. E aí lá você tem um grande ferro velho instalado que as pessoas, crianças inclusive, vão lá, queimam cabos, enfim. Você começa a ter um problema de
reaproveitamento inadequado desse material. Então você tem inala esses materiais, então lá é o campo de estudo médico dessa área. Então a gente tem problemas neurológicos, sistema nervoso central, a gente pode ter uma série de problemas de fígado, enfim. Acho que no corpo inteiro você tem coisas que acontecem por causa do lixo eletrônico. Vamos para mais uma pergunta. Eu quero saber se eu tenho que pagar para retirar meu lixo eletrônico ou se o serviço é gratuito. Existem alguns tipos de trabalho, tá? Existem lixos eletrônicos que são considerados normais, digamos, e perigosos. Posso citar, então, pilha, bateria, cartucho, toner, aquelas televisões antigas de tubo. Eles são mais perigosos que os outros, porque eles têm mais acesso a substâncias tóxicas, né? Então, a gente não é cobrado por isso. Cooperativas, por exemplo, não cobram, mas empresas vão cobrar, né? Existe no mundo algumas soluções para isso, chamam taxas verdes. Uma vez que você compra o seu eletrônico, tem um impostinho que você paga, que é para a logística reversa disso. Aqui no Brasil a gente não tem. Mas você tem como fazer um seguro, por exemplo. O seguro já vem o descarte incluído. Você tem uma série de coisas que você pode fazer para tomar conta do pós-venda, né? Agora, Caio, é possível dizer que a velocidade da tecnologia não acompanha das iniciativas de conscientização? Ou seja, as pessoas ainda estão um pouco engajadas nessa questão? Com certeza. Isso é sem a menor sombra de dúvidas. Assim, a gente sabe que a vida útil hoje de um telefone global é de 9 meses. Então, você está toda hora comprando produtos novos e assim, muitas vezes é só um defeito, falta só você ter ou o fornecedor, o fabricante, te dá uma solução de manutenção melhor, ou você também é um pouco atrás disso também, né? Existem alguns sites nos Estados Unidos e fora do Brasil que as pessoas compram a peça que está quebrada e as ferramentas e consertam o seu próprio eletrônico em casa, por exemplo. Então você estende um pouquinho a vida útil dos eletrônicos. A de 9 vai para 1 ano, 2 anos, 3 anos, você consegue frear um pouquinho o consumo, né? Mas um dado interessante é que o IoT, a Internet of Things, você tem aparelhos smart por todo ao seu redor, até 2023 vai colocar na América Latina 105 milhões de novos aparelhos. Ou seja, a gente vai estar substituindo um ou mais aparelhos por aparelhos com algum tipo de serviço de IoT. Para onde isso vai, né? A população, como você pode ver, ela não sabe os perigos, não sabe onde descartar e, de fato, não sabe o que fazer, né? Então, falta conscientização, falta informação e falta empresas no Brasil também que façam um bom trabalho. Vamos para mais uma dúvida? Eu gostaria de saber, depois de descartado corretamente o meu lixo eletrônico, para onde realmente ele vai? Então, essa pergunta do Carlos é a grande questão de todo mundo, né? O lixo eletrônico, depois que você descarta da forma correta, ele vai para uma central de triagem, que você tem duas opções. Empresas que fazem reaproveitamento, reuso de materiais e revendem, ou empresas que fazem só reciclagem, tá? Uma vega que você chega o material, vai para esse centro de triagem, você separa o que tem potencial para cada um dos lados. Se você é para reuso, o pessoal vai fazer a avaliação se existe algum tipo de conserto para aquilo ali, ou se está ainda uma tecnologia tal que você possa ainda ter mercado para isso, e aí você é consertado e tem a revenda de materiais usados. Tá? Se for para reciclagem, esses materiais eles vão ser completamente desmontados, a gente chama de desmanufatura, tá? E você vai separar ali por matéria-prima, ou seja, alumínio, ferro, placas, vidro, enfim, cobre, tudo isso vai ser separado e aí cada uma dessas tem um destino diferente para você ser reaproveitado. Diferente dos outros, tipo papel, por exemplo, você não tem uma reciclagem direta, papel vira papel reciclado. Não, você consegue reaproveitar com matéria-prima, então o ferro vai para a cirurgia, então vai formar uma nova liga de ferro, vai ser feito qualquer outra coisa com isso. Então, diferente dos outros, a reciclagem eletrônica não tem essa conexão direta, né? E as placas, por exemplo, que são a parte mais importante dos eletrônicos, digamos, para reciclagem, ali dentro você tem metais preciosos, tipo ouro, prata, platina. Então, isso, infelizmente, o Brasil não tem nenhuma empresa hoje que faça o reaproveitamento nacional disso. A gente simplesmente moe isso tudo e exporta para outros países tirarem metais preciosos e ganharem dinheiro em cima disso. Vamos então para a última pergunta. Eu queria saber aonde a gente pode encontrar os postos de descarte dos lixos eletrônicos. A gente tem duas opções hoje. Ou você pode procurar o fabricante do produto que você consumiu. A responsabilidade pós-consumo, por lei, ela é dividida pela cadeia inteira de venda, tá? Desde a entidade que fabricou até o último consumidor, tá? Então, todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade. O fabricante é de te oferecer uma solução que seja viável financeiramente, logisticamente e tudo mais, para você descartar, ou seja, tem que ser uma coisa perto de você e de fácil acesso.
E a responsabilidade do consumidor é procurar, sim, aonde descartar e fazer o descarte correto. Porque não adianta eu ter uma infraestrutura toda implantada para isso, se a pessoa que tem que descartar não descarta no lugar correto. Então é procurar. Existem empresas focadas nisso, como a minha, Tech Trash, e você tem os fabricantes que podem te dar assessoria também nisso. Caio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente precisa de uma mensagem final. Lixo eletrônico, como evitar? Então, como evitar? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, são escolhas de consumo, né? Acho que não tem como a gente evitar o consumo e geração de lixo eletrônico. Eu sempre falo que a gente tem que fazer produtos serem recicláveis, serem reciclados. E como eu falei, depende do consumidor. O consumidor é o ponto fundamental, é o primeiro passo para a cadeia toda de reciclagem. Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não procurar empresas, procurar soluções para os nossos materiais consumidos, a gente não tem reciclagem. Vai tudo para o lixão. Porque hoje a dinâmica pública é que o material preferencialmente vai para aterros sanitários. E um pouquinho deles é reciclado, né? Então depende da gente reaproveitar, reutilizar, refuncionalizar, enfim, todos os R's aí que a gente já conhece da educação ambiental, procurar cada um deles e ver que a forma mais nobre de você conseguir dar alguma função diferente fazer com que o material seja usado para aquilo que ele foi produzido. Então você gasta menos energia, menos dinheiro e dá menos impacto no meio ambiente. Então o eletrônico serve para ser eletrônico. Se a gente transformar isso em metal, aí a gente vai estar gastando dinheiro para transporte, dinheiro, energia, enfim, você tem várias formas aí de estar poluindo ainda mais. Então, resumo, conscientização e informação. Com certeza. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.